castelo forte é o nosso Deus. Gostaria de convidá-los a abrir no capítulo de número 1, Jonas capítulo 1, e eu vou pedir que nós estejamos lendo todos juntos, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 17, 1 a 17. Mesmo sentados, leiamos juntos a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido do porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor Deus nosso Pai, fala ao nosso coração. A palavra é tua e ela há de prosperar conforme o Senhor mesmo designou. Ó Deus, que nosso coração seja terra fértil para receber as orientações, a direção, a exortação, bem como o consolo e as manifestações de graça e misericórdia que o Senhor revela nas Escrituras em nosso favor e no dia a dia, através da obra do Teu Santo Espírito.
Assim oramos, ó Pai, confiados na Tua bênção sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero estar falando nesta manhã sobre o retrocesso de Jonas. Tema: retrocesso de Jonas. Ao ler a história de Israel e Judá, nós vemos uma geração após outra retrocedendo contra o Senhor. Disse o profeta Oséias: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Isso está lá em Oséias capítulo 11, verso 7. Em hebraico, o meu povo tem o hábito de virar suas costas e abandonar-me. Sempre tiveram essa tendência, se a gente pegar uma outra tradução mais literal. E o apelo frequente em Jeremias, em relação ao povo hebreu, é: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Como Deus dizendo para a nação de Israel: vocês são como a minha esposa, eu sou o vosso esposo. Por que vocês estão virando as costas para mim? A palavra retroceder significa recair, dar as costas. Ironicamente, o povo de Deus tem recaídas. E geralmente, após épocas de grande bênção e grande prosperidade. Frequentemente, quando Deus derramava incríveis bênçãos, misericórdia sobre o povo hebreu, rapidamente o povo se afastava do Senhor. Por muitas vezes o Senhor disse: eu os abençoarei e os favorecerei. E agora eles estavam dando as costas para o Senhor. Amados, apenas há pessoas que de fato retrocedem. E nessa passagem que nós acabamos de ler, ela vai destacar o retrocesso de um profeta. Aquele que retrocede é alguém que uma vez deleitou-se das bênçãos e favores de Deus. Aquele que retrocede é alguém que diante do Senhor recebeu graças. É aquele que andou diante do Senhor com um coração devoto, humilde e bondoso, amava orar, amava aprofundar-se na palavra de Deus, prometeu: servirei o Senhor para sempre, ou cantou cânticos de louvores, de consagração ao Senhor nosso Deus, como nós cantamos aqui. E por um período buscou intensamente a Deus, mas alguma coisa aconteceu, uma pedra no meio do caminho, como diz o poeta. Havia uma pedra no meio do caminho, um pecado no meio do caminho, um obstáculo no meio do caminho, uma tentação no meio do caminho, e fez com que esse abandonasse os caminhos do Senhor. Abandonou os maus caminhos, mas depois voltou para esses caminhos que, na verdade, contrariam a vontade do Senhor. Algo aconteceu para atrair o coração desses que retrocedem. Deu-se lugar à rebeldia, e rapidamente perdeu o amor, o temor, cessou de tremer na presença de Deus, de ter aquele impacto da presença do Senhor, como eu disse há pouco, como agradável é, como nós lemos no Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aqueles que retrocedem perdem a alegria de estarem na presença do Senhor, perdem o entusiasmo de estarem diante do Senhor. E aí, queridos, algo ruim aconteceu. Hoje, esse que retrocedeu está provavelmente no caminho, que na verdade é um caminho largo, porque os que não retrocedem andam pelo caminho estreito, e quem retrocede, na verdade, está disposto a tornar-se cego, tolo, sem entendimento, não busca mais o Senhor e nem se volta para a sua palavra, cessou todo o desejo de uma vida piedosa, de uma vida de quebrantamento na presença do Senhor. Ele não mais vai à casa de Deus, ele não se preocupa em estar diante do Senhor, removeu completamente do coração dele tudo aquilo que era da natureza de Deus, da santidade de Deus. Irmãos, então, iniciando esta fala, a Bíblia deixa claro: o retrocesso é uma coisa má, amarga, e tem consequências horrorosas. Jeremias capítulo 2, verso 19, diz assim: a tua malícia te castigará,
e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não temeres o Senhor, e não teres temor diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Diz ainda: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, pois te tornaste para mim uma planta degenerada. Deus falando para a nação de Israel, por meio do profeta Jeremias, o quanto ele desejava que aquela nação se tornasse firme, forte, espiritualmente saudável, madura, crescesse uma planta com gosto aprazível. Mas o Senhor diz que Israel havia se tornado uma planta degenerada. Amados, a opção de Jonas é a opção pelo retrocesso. Jonas, quando nós olhamos esse capítulo 1, que nós lemos aqui há pouco, ele opta pelo retrocesso. Você certamente já ouviu histórias sobre Jonas. E a história de Jonas é a história daquele profeta que Deus levanta, um homem que Deus lhe confiou algo tremendo. Lembrando daquilo que Isaías fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. E a Jonas foi confiado a palavra, a Jonas foi confiado a profecia, e de repente esse Jonas que o Senhor amou e confiou a ele uma palavra, Jonas estava agora com uma disposição contrária àquilo que as Escrituras nos ensinam. Diz o capítulo 1, verso 2, que a despeito dessa confiança e desse relacionamento que Deus havia tido com Jonas, de trazer a ele o entendimento de quem ele, Deus, era, agora Jonas tem uma disposição absurda, irmãos. E a disposição de Jonas é, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia chegou até mim. Deus dizendo: Jonas, eu te confiei uma palavra, vá àquela cidade e anuncie, pregue para ela, testifique para ela quem sou eu, porque você me conhece. E diz o verso 2 que a disposição de Jonas foi contrária. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Amados, é até compreensível quando alguém fala assim: olha, eu estou cansado daquele meu trabalho. Do ponto de vista psicológico, a gente sabe que às vezes o excesso de trabalho, quem aquilo que a gente chama workaholic, quem é um viciado em trabalho, né, ele pode de alguma forma passar por um nível de estresse. E esse nível de estresse gerar até o que a gente chama de síndrome de burnout, que é uma patologia que está associada tão somente àquela pessoa que trabalha intensamente, tão intensamente que ela não tem espaço para outras coisas, e o trabalho consome tanto ela, que ela não dá conta de lidar com aquela atividade. Hoje a gente tem tido muitos professores, muitos bancários, enfermeiros, policiais, até pastores, que às vezes, por conta da atividade do trabalho, podem ter um adoecimento emocional. Amados, aqui o que Jonas está passando não é nenhum conflito com o trabalho. É um conflito com quem? Um conflito com Deus. Porque a fuga dele não era do exercício profético. A fuga dele era de Deus. Jonas estava fugindo de Deus. E nesse caso, irmãos, essa disposição de Jonas nos faz pensar o quê? Em vez de ir para Nínive, Jonas se rebelou e fugiu. A princípio ele foi para Jope, que era uma cidade 55 quilômetros próximo de Jerusalém. Mas a disposição dele era ir para Jope e comprar uma passagem. De Jerusalém até Nínive era cerca de 2.500 quilômetros. De Jerusalém até Tarsis, a Espanha, eram quase 5.000 quilômetros. Então, a disposição de Jonas não era para ir para onde Deus mandou que ele fosse. A disposição dele era para ir muito mais longe de onde Deus mandou que ele fosse. Uma vez que Tarsis estava a essa
distância que citei, Jonas teve uma decisão de fugir de Deus. Eu quero ficar 4.500 quilômetros longe de Deus, como se pudesse fugir de Deus. E nós lemos aqui no início, a Miriam leu, Salmo 139, para onde fugirei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, ainda lá há de me sustentar. Irmãos, não tem como fugir da presença do nosso Deus. Não há como fugir. A viagem de Jonas para Tarsis provavelmente foi planejada para ser uma jornada de 3 a 4 semanas. E assim que o profeta embarcou, ele desceu para o porão, enrolou-se num cobertor e começou a dormir. Mas Deus arranjou, irmãos, uma tempestade. Irrompeu algo tremendo. Deus se moveu para trazer Jonas de volta à sua presença. Deus trouxe Jonas de volta. Deus quis trazer Jonas de volta e trouxe até uma tempestade. Aquilo que para Jonas seria um grande cruzeiro, Deus irrompeu em algo terrível para trazer de volta esse profeta recaído. Subitamente, sem aviso, os ventos se tornaram violentos, as ondas se elevaram, as velas se romperam, o leme não tinha mais utilidade, a tripulação estava completamente à mercê de uma grande tempestade enviada por Deus. Deus havia agitado um mar inteiro para buscar um homem que estava em desobediência. Deus agitou todo um cenário, toda uma circunstância, para buscar alguém que estava em desobediência. Aquela agitação no mar não era comum, não era normal. O capitão e a tripulação provavelmente não haviam visto nada parecido. Amedrontados, começaram a descarregar as cargas, lançá-las ao mar, para deixar o navio mais leve. Logo, todos os marinheiros clamavam aos seus deuses, e imagino certamente você, quando alguém está em circunstâncias de perigo, cada um se apega ao seu Deus, e como os marinheiros eram pagãos, eles se apegaram aos seus deuses, aos seus patuás, às suas mandingas, pequenas imagens de metal, deuses esculpidos de marfim. Começaram certamente a se benzer e buscar algum alívio diante daquilo, mas nada acalmava a tempestade. Enquanto isso, Jonas dormia o tempo todo escondido no porão. Contudo, seu sono era o sono de uma pessoa indiferente, de uma pessoa preguiçosa. Era o sono da dor, o profundo sono de um homem que sabia que estava fugindo de Deus. Irmãos, eu tenho particularmente uma história de vida em relação a isso, que eu vejo a ação de Deus, quando Deus insiste em trazer-nos de volta, a despeito de que tenhamos praticado ou feito qualquer tipo de situação absurda contra a vontade dele. Certa vez eu estava de férias, ainda pastoreando em São Paulo, estava de férias na minha casa, em Juiz de Fora, na casa dos meus pais. E esse meu irmão mais velho, que havia falecido em março, ele tinha os seus momentos de altos e baixos. Ele era um alcoolista. Ora estava muito bem, ora estava muito mal. E a vida dele, dos 17 anos em diante, trouxe muito sofrimento para a minha família. Muito sofrimento para todos nós. Meus pais que criaram os 3 filhos dele, eu via a angústia dos meus pais em relação ao fato de não ter uma estabilidade, não ter uma construção. Mas esse meu irmão sempre teve a consciência de Deus, sempre soube quem Deus era. E se alguém falava mal de pastor, mal de igreja, ele brigava, porque ele falou: eu sei o que é ser crente. Eu sei o que é ser pastor, porque eu tenho 2 irmãos pastores, eu tenho uma família cristã. Ele brigava e defendia.
mas ele não conseguia viver a intensidade do Evangelho. Mas a semente do Evangelho estava lá. Aí, uma dessas minhas idas a Juiz de Fora, esse meu irmão entrou em uma crise, e eu lembro que foi num domingo à tarde. Ele estava um pouco alcoolizado, e nesse momento ele falou com a minha mãe: eu vou embora! Eu vou embora! E eu desci, era uma ladeirinha, desci atrás dele e falei assim: meu irmão, pensa, não é por aí. Eu tentei dissuadi-lo da ideia de ir embora para um lugar que ele nem sabia para onde ia. Não, eu vou embora, eu quero ir embora. E esse meu irmão, então, os meus pais moram muito perto da rodoviária, foi para a rodoviária de Juiz de Fora, pegou um ônibus da Útil, e nós não sabíamos para onde ele ia. Ele pegou o ônibus da Útil e foi para o Rio de Janeiro. Depois é que nós ficamos sabendo disso. E quando ele foi sentado do lado de uma pessoa. E essa pessoa, ele era um pastor de uma igreja pentecostal do Rio de Janeiro, e ele era o líder de uma casa de recuperação de alcoolistas e drogados. O meu irmão sentou do lado dele. E quando sentou do lado dele, certamente uma viagem de 3 horas e meia, sempre tem a possibilidade de um diálogo. Esse meu irmão começou a conversar com essa pessoa trocou ideias, e aí o que aconteceu? Ao final de tudo, meu irmão, que saiu sem destino, como que fugindo da família, fugindo de si mesmo, porque toda pessoa que entra num estado de angústia, de sofrimento, que não sabe o seu lugar no mundo, que não conhece o propósito de Deus para si, ele tenta fugir de tudo e de todos, porque todo mundo é culpado da sua dor, do seu sofrimento. E nesse caso do meu irmão, ele foi sentado do lado desse pastor, desse líder dessa comunidade, que saiu para fugir da família, fugindo de Deus, fugindo de si mesmo. Chegou no final do destino, o pastor falou assim: você quer ir para onde eu vou? Você quer ir para a casa de recuperação onde eu cuido? E, amados, nós que não sabíamos direito o que estava acontecendo na decisão dele, que ficamos com o coração apertado e angustiado diante daquele quadro, minha mãe disse: você quer ir então, meu irmão? Meu filho, então que Deus o abençoe. Me lembro como se fosse hoje. Ela falou: Deus te abençoe. Eu tentei dissuadir. O meu pai é uma pessoa que, quando fica nervoso, ele fica mudo, ele fica calado, não consegue verbalizar o que sente. E o resultado, irmãos, é que meu irmão foi para a casa desse pastor, que cuidava de drogaditos, de pessoas que tinham dificuldade com alcoolismo, e ele ficou ali quase 1 ano e meio. E por um bom tempo nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos onde ele estava. Nós não sabíamos o seu paradeiro. Pais angustiados, pais sofrendo. Eu voltei para São Paulo também muito triste, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Mas Deus sabia. Deus sabia. E Deus sabia de tal forma que, mesmo que meu irmão comprasse a passagem para qualquer lugar, o nosso entendimento que Deus estaria cuidando dele. E Deus cuidou, colocou uma pessoa certa, levou para casa, e no estado do Rio de Janeiro, ele foi trabalhar nessa casa, ele se tornou um obreiro junto ali com aquelas pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar de outras pessoas, porque ele tocava violão, ele sabia das coisas de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Aquele pastor foi muito útil para trazer meu irmão de volta à consciência de quem era Deus e de quem ele era para Deus. Irmãos, essa história sempre me vem à mente, porque eu vivi isso, de que Deus vai atrás de nós, a despeito de onde nós estivermos. Deus vai atrás de você, onde você estiver, a despeito de toda a circunstância a qual cada um de nós pode viver. Deus foi atrás de Jonas. Há 2 tipos de pessoas que se desviam.
aquelas que estão fora da igreja, que hoje são chamados os desigrejados, e também aquelas que às vezes estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus, porque ignoram um estilo de vida completamente alienado das coisas de Deus. Se você é uma ovelha perdida, se você é um filho pródigo, se você, entre aspas, é um desviado, se você está fugindo do chamado do Senhor, vivendo em desobediência, você experimentará o profundo sono da dor. Sentir-se-á como alguém condenado, desgastado pela culpa e pela ansiedade. E você pode ter certeza que a sua tempestade virá. Como veio sobre Jonas. Pode ter certeza, se você está longe de Deus, a sua tempestade virá, porque Deus lhe ama. Porque Deus tem um propósito com a sua vida. Você embarcou na mesma viagem de Jonas. E assim como aquele profeta desviado, você será macerado, até que você entenda que você não foi chamado para viver a vida do mundo, mas foi chamado para viver a vida de Deus. Havia um grande engano no coração de Jonas. Jonas achou que podia fugir do Senhor. Se você acha que Deus vai permanecer preguiçosamente ao seu lado e permitir que o diabo tome conta da sua vida, esteja enganado. Deus não vai permitir que isso aconteça. E assim, irmãos, nós podemos entender que há 3 consequências quando há um retrocesso. Primeira consequência, o seu retrocesso lhe transforma em uma pessoa perigosa de ficar perto. No verso de número 4, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar grande tempestade. O verso 10 fala assim: sabiam que ele fugia da presença do Senhor. O seu retrocesso lhe transforma em uma pessoa perigosa de ficar perto. Quando você está fugindo da vontade de Deus, e nós sabemos que Romanos fala que ela é perfeita, agradável e ela é boa. Se nós estamos fugindo dessa vontade de Deus que é perfeita, boa e agradável, você é uma dessas pessoas perigosas na terra. Pode ser uma bomba relógio ambulante, o desviado ou a ovelha desgarrada. Ele é o que? Como Jonas, ele era um homem marcado, selado para viver a vida de Deus. Sabia que Deus não permitia que ele levasse adiante o seu estado de rebelião. E ao entrar no barco para Jope, Jonas transformou-se num homem mais perigoso do Mediterrâneo. Por quê? Era porque Deus estava atrás dele. O homem perigoso, porque Deus estava atrás dele. Jonas pôs em risco a sua vida e dos que com ele estavam. Quando Deus tem uma controvérsia com alguém que está fora da vontade dele, isso afeta quem está em torno dele. Entenda, quando a tempestade do indivíduo que retrocedeu finalmente chega, ela alcança muitas vezes quem está perto. O alvo era Jonas, mas percebam, o navio todo, e todo um cenário, digamos assim, do aspecto da criação, contexto de mar, foi movimentado por causa de uma pessoa. É por isso, irmãos, que quando nós entendemos João capítulo de número 3, verso 16, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tivesse só você no mundo, só você, e você como um pecador, Deus mandaria Jesus para buscar você. Nós olhamos, às vezes, a obra salvífica sempre de maneira coletiva, sempre de maneira ampla. Mas, amados, quando nós olhamos a obra salvífica de maneira particular, individualizada, Deus moveria céus e terra para trazer você à presença dele, para nos trazer à sua presença. Isso tem a ver com a compaixão e com esse amor de Deus. É por isso que nós não podemos retroceder para o álcool, para a prostituição, aos vícios, ao lesbianismo, aos maus pensamentos, à maledicência,
aos amigos da farra, à roda dos escarnecedores, à ociosidade. Deus não quer que nós retrocedemos a isso. Quando Davi pecou ao fazer o censo dos israelitas, ele também se transformou em um homem perigoso. O julgamento de Deus que Deus enviou sobre ele caiu também sobre Israel. Eis uma tempestade mortal. O anjo do Senhor passou e feriu 70.000 homens que perderam suas vidas. Davi precisou clamar: Senhor, diz o texto em Samuel capítulo 24, 17, eis que sou eu que pequei, e que o que é iniquidade, o que é iniquamente obrei. Porém, essas ovelhas, o que fizeram? Davi está falando do Senhor: Senhor, o Senhor matou tanta gente por minha causa. Por que, Senhor? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Senhor, eu sou aquele que pecou contra o Senhor e essas pessoas não. Jonas era um homem que estava fora da vontade de Deus. E, amados, nós estamos ainda no meio de uma grande tempestade. Essa tempestade é essa pandemia. Se essa tempestade não nos aproximar de Deus, irmãos, o que mais haverá de ser necessário para trazer-nos de volta? Essa tempestade, na concepção bíblica de muitos teólogos, é um flagelo. É um flagelo. E é um momento que nos traz a reflexão de quem nós somos, da fragilidade da nossa vida. E o quanto nós precisamos nos voltar para o Senhor. Então, o primeiro aspecto, o retrocesso transforma você numa pessoa perigosa. Que você não seja uma pessoa perigosa no seu trabalho, na família, na igreja, na sociedade, indo contra a vontade de Deus, mas muito pelo contrário, você viva de maneira saudável. Segundo, você será repreendido pelo mundo. No verso 6, quando Jonas está ali naquele contexto do navio, o mestre do navio, ele diz a Jonas, visto que já tinham feito todas as coisas, diz: levanta e invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros todos estavam buscando a Deus, e Jonas, o profeta de Deus, estava o quê? O crente estava dormindo um sono espiritual, fugindo das coisas de Deus, fugindo dos princípios, da palavra do Senhor. E aí o ímpio, o mestre, porque eles são pagãos, está falando: você vai ficar aí sem buscar seu Deus, sem orar, enquanto nós estamos aqui buscando o nosso Deus. Você vai ficar aí, busque o seu Deus para que nós não pereçamos. Jonas, irmãos, é esse que está, de alguma forma, sendo repreendido pelo mundo. Quando o capitão do navio achou Jonas dormindo no porão, acordou-o sem meias palavras e o repreendeu. E eu fico pensando, quando mergulho no texto, as ondas bravias. Você que já foi no mar, muitas vezes a gente está ali pulando ondinha, né? E às vezes aquele som do mar, ele já causa um barulho enorme. Imagina aquelas ondas fortes, o navio, ele no porão, muito barulho. E eu acho que esse mestre não chegou para Jonas e falou assim: ô Jonas, vem cá, ora aí. Eu acho que ele gritou: Jonas, faz alguma coisa, vai buscar seu Deus, ore. Nós estamos aqui buscando o nosso Deus e você está dormindo, Jonas. Entendo eu, na minha leitura do texto, que não foi uma palavra calma, foi uma palavra de desespero. É como que alguém que, na verdade, não vive a fé cristã, sabe que nós somos do Senhor, sabe que nós somos de Jesus, sabe que nós somos crentes, e não vê em nós essa busca intensa pela palavra de Deus, essa busca em oração, e essa confiança de derramar a nossa alma diante de Deus. Mas você não é crente? Imagina um profeta de Deus repreendido por um marinheiro pagão, todos os marinheiros que de alguma forma estavam ali desesperados. Jonas havia perdido seu testemunho. Imagino que o profeta pensou ao despertar:
ao sentir o balançar do navio, os gritos dos homens, com medo, o porão enchendo de água, ele tinha que estar pensando: epa, então é isso, Deus me acertou, eu sou a causa dessa tormenta, eu sou a causa dessa tempestade. Então ele saiu, ele subiu rápido ao convés para confessar e disse: homens, o problema sou eu o desviado, sou eu a ovelha perdida, sou eu que estou fugindo de Deus, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio tão grande tempestade. Irmãos, que nós tenhamos a humildade para perceber quando nós somos a causa de algum mal que esteja acontecendo no nosso meio. Deus não nos trata na relação de causa e efeito, mas aqui a desobediência de Jonas tumultuou todo um contexto, um cenário. E aqui, no verso 12, todos os marinheiros então gritaram: por que você está trazendo essa dificuldade para nós? Por que você tem tanto medo de teu Deus que precisa fugir dele? Gente, a relação do homem com Deus desde Gênesis era de amor e de temor. Mas quando o pecado entrou, a Bíblia fala que quando Deus chamou Adão: Adão, Adão, onde estás? E a palavra de Adão foi: Senhor, ouvi a tua voz e eu tive medo. A nossa relação com Deus não é de medo, é de temor, é de respeito, é de reverência, é de reconhecimento da santidade. E agora, o mau testemunho de Jonas estava fazendo com que eles olhassem para Jonas e falassem: você está com medo do seu Deus? O retrocesso de Jonas, irmãos, é o nosso retrocesso. E isso apresenta ao mundo as contradições espirituais que muitas vezes nós vivemos. O retrocesso fez parecer que é mais lucrativo um pecador do que um cristão. O pecador não tem medo tanto de Deus quanto Jonas, que era um profeta, estava tendo medo e fugindo do seu Deus. Parece que Jonas construiu a ideia de um Deus irado, malvado, perverso. Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Como nessa pandemia, eu não sei quantas pessoas você evangelizou nesse tempo. Se não evangelizou, pelo menos deu aquele testemunho de que a sua fé ela está firmada na presença e na palavra e na pessoa do nosso Deus. Talvez o nosso testemunho tenha sido silencioso, da nossa firmeza, da nossa segurança, da nossa confiança. Mas se em nada disso nós podemos testificar do Senhor, pode haver a pergunta: onde está o teu Deus? Que é a pergunta do Salmos 42, verso 3. Onde está o teu Deus? Onde está o Deus de Jonas? Onde está o teu Deus? E terceiro aspecto, irmãos, dessas consequências, Deus vai lhe levar ao mais profundo abismo conhecido pelos homens quando você está contra ou distante da vontade dele. Se nós estamos fugindo de Deus, poderemos ser engolidos como Jonas, não no ventre do peixe, mas no ventre de um grande sofrimento. Teu sofrimento poderá ser a sua saúde, as suas finanças, a sua família. Quando tudo isso acontecerá, não porque Deus queira destruí-lo, mas porque você é dele. E aceite isso como uma oportunidade de Deus tratar e avaliar o que está no nosso coração. Porque quando somos expostos a circunstâncias como essa, vem a pergunta: onde está o teu Deus? E aí a gente pode pensar: onde está o teu Deus, aí estará também o teu coração. Deus nos chama a essa comunhão. Nenhum homem ou mulher que foge de Deus escapa da tempestade. E nenhum poder humano pode livrá-lo dela. Jonas respondeu: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso contra eles. Os marinheiros incrédulos tentavam salvar Jonas. Eram experientes homens do mar,
e conheciam as profundezas das águas, mas não tinha como. Deus tinha um plano, permitir que Jonas experimentasse algo profundo, mas algo didático, algo que lhe ensinasse a confiar e a depender do Senhor e a não fugir mais de Deus. Se você está correndo de Deus, quero dizer o seguinte: pode ter certeza, sua crise vai chegar. E será a tempestade da sua vida. Os seus parentes e amigos poderão até tentar ser escudos para você, mas nenhum esforço adiantará. Eu citei aqui a história do meu irmão. Momento no qual Deus permitiu que passasse por tudo aquilo, mas Deus tinha outros planos. E ao final daquela circunstância, irmãos, depois que meu irmão ficou quase 2 anos lá no Rio de Janeiro, durante quase 1 ano e meio, nós não sabíamos onde ele estava. E lá ele estava subindo as favelas, lá ele estava fazendo contato com os restaurantes, buscando comida para fazer parte daquele contexto da casa de recuperação. Lá ele estava tocando, lá ele estava levando a palavra do Senhor. E depois de um tempo ele voltou para Juiz de Fora. E quando ele voltou para Juiz de Fora, ele passou então por esses momentos em que o câncer chegou sobre ele. A doença chegou. E como, louvado seja Deus, a minha família é muito conhecida, muitos lugares, muita gente orando por ele, intercedendo por ele. Aí eu via o meu irmão dentro de casa, na casa dos meus pais, quando eu ia lá, violão na mão, a Bíblia na mão, louvor na boca, no coração. E em algumas vezes que ele estava internado, fazendo o tratamento de quimioterapia, aquele pastor que ele encontrou, saiu lá do Rio de Janeiro, só para vir a Juiz de Fora e visitá-lo, orar com ele. Ia na minha casa, na casa dos meus pais, orava com eles, almoçava lá, tomava seu banho, descansava, visitava o meu irmão e voltava para o Rio de Janeiro. Meu irmão teve um momento, irmãos, que a gente pode dizer o seguinte, tem aquela frase: quem não vem por amor, ele veio pela dor. Ele voltou porque a dor chegou. E Deus teve que permitir que a dor chegasse para pará-lo em relação ao pecado. É muito duro a gente lidar com isso. Às vezes Deus permitir com que a dor seja o caminho para trazer a nós uma reflexão de quem nós somos e de quão distante nós estamos do Senhor, e pela dor chamar a nossa atenção para trazer-nos de volta à sua presença. E nesse caso, o ventre do peixe foi esse abismo, esse profundo sofrimento, essa profunda angústia que Jonas passou, a qual o Senhor usou para tratar de Jonas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus olhe para nós, e que nós, por mais difícil que seja a vida cristã, ser crente, ser de Jesus, ser um homem, uma mulher justificado, por mais que isso tudo seja difícil para nós, viver na verdade, viver na palavra, viver no testemunho, lutar contra o pecado, e aí, às vezes a gente tropeça, a gente cai, e que nós tenhamos sempre uma atitude de arrependimento, e tal qual o Salmo 139, que nós lemos aqui há pouco, dizer como Davi: Senhor, para onde eu vou fugir? Eu não tenho como fugir da tua presença. Se eu subo ao céu, o Senhor está lá. Se eu vou ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu tomo as asas da alvorada, lá também a tua mão há de me cercar. E a mão do Senhor cerca, sabe por quê? Porque Deus nos ama. Que você desfrute desse amor, que você desfrute dessa compaixão, que você desfrute dessa busca de Deus, dessa insistência de Deus sobre a sua vida. Jesus nos ensina em João 10, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jonas foi lançado para o sofrimento,
mas não foi lançado para fora da presença de Deus. Aquela circunstância foi para trazer Jonas de volta à comunhão com o Senhor. Que assim Deus nos abençoe.